Fala pessoal, e aí, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Augusto e aqui no canal Demate a gente vai resolver a questão 146 do caderno amarelo do Enem 2021, a primeira aplicação, beleza? Essa questão também corresponde na prova cinza a 163, azul a 169 e na rosa a 178, beleza? Então, bora lá! Bom, e antes da nossa leitura tem aquele recadinho do coração, é claro, né? Se você ainda não é inscrito no canal Demate, eu te convido a fazer isso agora mesmo. Assim você vai estar ajudando esse projeto a crescer e a continuar produzindo vídeos como esse que você está acompanhando agora, beleza? Eu conto com você, hein? Vamos à nossa leitura então. O instrumento de percussão conhecido como triângulo é composto por uma barra fina de aço dobrada em um formato que se assemelha a um triângulo, com uma abertura e uma haste, conforme ilustra a figura 1. Então nós temos aqui, na figura 1, nosso triângulo. Uma empresa de brindes promocionais contrata uma fundição para a produção de miniaturas de instrumentos desse tipo. A fundição produz inicialmente peças com o formato de um triângulo equilátero de altura H, conforme ilustra a figura 2. Então, nós temos aqui o nosso triângulo equilátero, tudo bem? Após esse processo, cada peça é aquecida, deformando os cantos e cortada em um dos vértices, dando origem à miniatura. Assuma que não ocorram perdas de material no processo de produção, de forma que o comprimento da barra utilizada seja igual ao perímetro do triângulo equilátero representado na figura 2. Considere aqui 1,7 como uma aproximação para a raiz de 3. Nessas condições, o valor que mais se aproxima da medida do comprimento da barra em centímetro é. E aí nós temos aqui as nossas alternativas. Bom, pessoal, então conforme a gente pode notar aqui na nossa leitura, o que acontece? A gente precisa determinar o comprimento da barra, não é mesmo? Mas esse comprimento ele é equivalente aí ao perímetro desse triângulo equilátero. Então, nós vamos, na verdade, determinar esse perímetro para saber ali o comprimento da barra, beleza? Vamos lá. Então, pessoal, nós vamos pensar inicialmente nessa figura 2 aqui. Mais precisamente, nesse triângulo que eu estou destacando aqui para vocês. O que acontece? Se eu disser aqui, esse triângulo equilátero aqui, ele tem lado de medida x. O que vai acontecer? Aqui nós vamos ter, então, o x, né? Aqui também nós vamos ter o x e aqui embaixo o x, beleza? Coisa linda. Vamos destacar esse triângulo aqui, vou fazer o desenho dele, olha só. Aqui nós temos o ângulo reto, né? Coisa linda. Beleza. O que sabemos aqui, que essa medida aqui é x, porque corresponde a um dos lados do triângulo equilátero, né? Essa daqui, pessoal, seria a altura, no caso, né? E aí a gente viu que a altura aqui, ela é 8 centímetros. Então, aqui nós temos 8. Vou poupar os centímetros, tá? E aí, no caso aqui embaixo, pessoal, aqui, essa medida aqui. O que nós vamos saber dessa medida? Bom, a princípio, pessoal, nós sabemos que esse aqui é um triângulo equilátero. E aí, propriedade de triângulo equilátero. A altura sempre divide a base correspondente aqui em dois segmentos congruentes, né? Então, no caso, essa medida aqui é igualzinha a essa, beleza? Na verdade, se trata da metade para cada um, não é mesmo? Então, se eu chamei tudo de x, a metade aqui, no caso, seria, então, x sobre 2, beleza? Então, nós temos aqui, pessoal, x sobre 2. Coisa linda! Mas e aí, como é que eu faço para descobrir esse x? A gente pode usar uma ferramenta que é muito famosa na matemática, que a gente vê desde o ensino fundamental. Se trata do Teorema de Pitágoras. O que diz o Teorema de Pitágoras mesmo? Você lembra? O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Não entendeu nada? Vamos lembrar aqui. Olha só, a fórmula mais comum da gente ver é assim. A ao quadrado é igual a b ao quadrado mais o c ao quadrado, beleza? Acontece, pessoal, que esse a aqui, ele tem que ser sempre a hipotenusa, que é o lado oposto ao ângulo reto. Então, aqui nós temos o ângulo reto, né? Oposto a ele, nós temos a hipotenusa. Então, no caso aqui, nós teríamos o A, beleza? Aí, o B e o C a gente escolhe do jeito que quiser. No caso, eu vou determinar aqui que o B vai ser o 8 e o C vai ser o x sobre 2. Beleza? E aí nós vamos aplicar essa formulinha nesse nosso triângulo aqui. Então, olha só como é que vai ficar. Nós vamos ter o x ao quadrado
igual. O b aqui no caso seria o 8, né? Então, 8 ao quadrado, mais o c no caso aqui seria o x dividido por 2. Então, x sobre 2, isso tudo aqui elevado ao quadrado, beleza? Vamos desenrolar esse trem aqui. Bom, aqui primeiramente nós temos o x ao quadrado, não tem muito o que fazer com ele, né? Esse 8 ao quadrado aqui, uma coisa elevada ao quadrado é ela vezes ela mesmo, né? Então, 8 vezes 8 aqui, no caso, 64. Não vai colocar 16 aqui, pelo amor de Deus, hein? Vamos lá. Mais, aqui, x sobre 2 ao quadrado. Pessoal, aqui muito cuidado também. O que acontece? A maioria das pessoas coloca assim, x ao quadrado sobre 2. Mas, na verdade, esse quadrado aqui ele também está valendo para o denominador, não é mesmo? No caso aqui, a gente vai ter 2 ao quadrado, que é 2 vezes 2, que dá 4. Então, seguindo aqui, uma das estratégias que a gente geralmente usa aí para resolver equações é deixar tudo que tem letra no primeiro membro, né, e deixar o que é só número no segundo membro. E é isso que eu vou fazer aqui agora. Esse x ao quadrado aqui, como tem letra, né, então eu vou deixar aqui no primeiro membro. Então, vai ficar assim, x ao quadrado. O x ao quadrado sobre 4, que está aqui desse lado, eu vou passar para o primeiro membro. Mas aí, para passar para o primeiro, eu inverto a operação, né? Se ele está somando aqui no caso, então, para trocar de lado, eu vou subtrair. Então, aqui vai ficar menos x ao quadrado sobre 4. E aí, no segundo membro, só sobrou 64. Beleza? Coisa linda. Agora, a gente tem que desenrolar essa subtração aqui. X ao quadrado menos x ao quadrado sobre 4. E aí, você sabe fazer isso? Vamos fazer aqui no cantinho. Olha só. X ao quadrado menos x ao quadrado sobre 4. Primeira coisa que a gente precisa lembrar aqui, pessoal, é que quando não tem denominador, a gente pode colocar sempre o 1, não é mesmo? E aí, qual que é a nossa estratégia para resolver isso aqui? Geralmente, a gente faz o seguinte, a gente determina aí o mínimo múltiplo comum, né, entre os denominadores, no caso aqui, o MMC entre 4 e 1 é o próprio 4, né? E a gente aplica aquela regrinha lá, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Então, vai ficar assim, ó, 4 dividido por 1, 4. 4 vezes x ao quadrado, então nós vamos ter aqui 4x ao quadrado, beleza? Aí, menos 4 dividido por 4 dá 1, né? 1 vezes x ao quadrado, x ao quadrado, beleza? Então, se a gente fizer essa continha aqui, ó, 4x ao quadrado menos 1x ao quadrado, nós vamos ter aqui 3x ao quadrado sobre 4, beleza? Então, no nosso primeiro membro aqui fica 3x ao quadrado sobre 4. Isso tudo igual a 64, beleza? Coisa linda. Vamos seguir aqui. Como é que nós podemos melhorar aqui a nossa igualdade? Olha só, pessoal. Esse 4 aqui ele está dividindo desse lado, eu posso passar ele multiplicando do outro, não é mesmo? Então, nós vamos ter aqui o seguinte, ó. 3x ao quadrado é igual a 64, só que isso aqui vezes 4. Bom, e aí não vou multiplicar esse 64 por 4 agora não. Eu vou tentar fazer uma jogada inteligente aqui. Olha só. Como nós temos esse x ao quadrado aqui, eu vou extrair a raiz quadrada em ambos os membros. E eu posso fazer isso tranquilo, porque eu sei que eu estou trabalhando aqui com números positivos, tá bom? Então, eu vou extrair a raiz quadrada aqui e vou extrair a raiz quadrada aqui. Tudo bem? Beleza. Olha só, nesse primeiro membro aqui, a gente vai ter a raiz quadrada de uma multiplicação, não é mesmo? No caso aqui, o 3 está grudadinho com o x ao quadrado, né? Beleza. E a raiz quadrada da multiplicação é a multiplicação das raízes, não é mesmo? Então, aqui, pessoal, eu posso dizer tranquilo que isso aqui é a raiz quadrada de 3 vezes, no caso aqui, esse quadrado vai cancelar para o x com essa raiz. Então, vai ficar aqui vezes x. Beleza? E do outro lado, pessoal? Do outro lado é a mesma coisa. Como eu tenho uma multiplicação aqui dentro da raiz, eu posso separar em duas raízes, tudo bem? Então, vou ficar com a raiz de 64, que é 8, porque 8 vezes 8 é 64, vezes a raiz de 4, que é 2. Então, já evitei uma continha aqui. Coisa linda. Então, se a gente conseguir ajeitar aqui, ó, vou colocar assim. Então, a raiz de 3 vezes o x é igual a 8 vezes 2, que é 16.
Agora essa raiz de 3 que está aqui multiplicando o x, né? Eu vou passar dividindo para o segundo membro. Então vai ficar assim, ó, x igual a 16 dividido por raiz quadrada de 3. Acontece aqui, pessoal, que raiz quadrada no denominador não é nada elegante, né? O que a gente faz em situações como essa? A gente racionaliza, não é mesmo? Na verdade, o que é isso, pessoal? Isso é multiplicar por raiz de 3 em cima e embaixo. Vocês lembram que na fração, né, tudo que eu faço em cima eu faço embaixo e aí fica tudo certo, né? Na verdade, a gente obtém aqui uma fração equivalente, beleza? Então, eu posso fazer isso. Beleza. Então, multiplicando aqui, pessoal, o que vai acontecer, hein? Nós vamos ter o seguinte. O x vai ser igual a 16 vezes a raiz de 3. Vou colocar aqui. Isso tudo dividido por raiz de 3 vezes raiz de 3, que para nós aqui é a mesma coisa que raiz quadrada de 9. E a raiz quadrada de 9 é 3. Não é mesmo? Coisa linda. Então, o x, que é a medida do lado, é 16 raiz de 3 sobre 3. Beleza? E o que eu vou fazer agora? Ó? Essa raiz de 3 eu vou substituir pelo valor 1,7 que me deram, né? Então, olha só. Vamos subir aqui. Vai ficar assim. O x é igual a 16 vezes 1,7. Isso tudo dividido por 3. Beleza? 16 vezes 1,7. Deixa eu limpar o espaço aqui em cima para a gente fazer, né? 6 vezes 7, 42, sobre 4. 6 vezes 1, 6 com 4, são 10. Mais 1 vezes 7, 7, 1 vezes 1, 1. Então aqui nós vamos ter 2, 7, 2. Uma casinha para vírgula, uma casinha para vírgula. 27,2. Beleza. Então nós vamos ter aqui que o x, que é a medida do nosso lado, né, é 27,2 terços. Beleza? Eu não vou dividir por 3 aqui. E espero que já você entenda por quê. O que acontece aqui, pessoal? Nós encontramos o valor do x. E o x é a medida do lado. Tudo bem? Beleza. Então aqui, pessoal, para achar o perímetro, que na verdade corresponde ao comprimento da barra, o que a gente tem que fazer? Pegar essa medida de x aqui, né? E multiplicar pelos 3 lados. Então, olha só. Vou colocar aqui, ó, o perímetro que a gente procura, né? Vai ser, na verdade, 3 vezes a medida de cada um dos lados. Que a gente descobriu aqui, né? No caso do x, é 27,2 dividido por 3. Qual que é a vantagem aqui, pessoal? Ó, estou multiplicando por 3, dividindo por 3. Eu posso mandar tudo embora, né? E aqui, no caso, o perímetro vai ser para mim 27,2 centímetros. Belezura? E aí, olhando as nossas alternativas, pessoal, nós temos aqui, ó, a letra D, 27,18, que é a mais próxima aqui. Beleza? Então, alternativa D de Deus. E é isso aí, pessoal. Demorou, mas chegou, né? Espero que vocês tenham entendido, hein? Se foi o caso, então deixe seu like, deixe seu comentário que isso ajuda muito o canal. Eu conto com vocês, hein? A gente se encontra numa próxima resolução, então, hein? Coragem, ânimo, bons estudos e até mais!